Olá, amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Renan Fonseca, no canal do NEP Luz do Evangelho. Vamos começar hoje as reflexões dominicais. Eu desejo nesse exato momento que você possa estar ficando à vontade, relaxando, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, a nossa frequência, pegar a nossa centelha e jogar na luz, buscando clarificação, iluminação, discernimento espiritual, que é o motivo principal pela qual nós estamos aqui encarnados. Nós estamos buscando fazer uma travessia entre uma realidade que não nos condiz mais para uma nova de mais paz, mais luz, mais esperança. Todos esses atributos que foram os motivos pela qual o Criador nos fez. Ele nos fez para ser amplos em nós mesmos, né? Claro, com a sua graça. Então, as reflexões dominicais que nós estamos fazendo, no primeiro vídeo, o intuito dela é pegar textos da Bíblia, idealmente partindo do Gênesis ao Apocalipse, e extrair algumas reflexões, né? O espírito da letra. Extrair o espírito da letra. Aqui nós não vamos nos prender a questões culturais, antropológicas, teológicas, né? Até porque o nosso intuito é poder abranger todo mundo possa sair daqui e não sentir que sua crença está sendo confrontada, né? Sem prosélitos. Então, nós escolhemos um texto do Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui nós entendemos que Deus, ou no original, Bereshit bara Elohim et Shamayim verdaretz, Elohim, que na realidade é Deus no plural. A palavra Elohim significa Deus no plural, né? El seria o singular de Deus. E é interessante isso, porque os judeus, os hebreus, eles eram um povo monoteísta. Eles acreditavam em apenas um Deus, era único teísta de Deus, diferente dos seus contemporâneos, seus conterrâneos, dos povos antecedentes e sucessórios, que eram politeístas. Não tinham uma crença no único Deus, tinham uma crença no no vários. E todos eles tinham uma ideia de criação. O texto aqui está falando de criação. E todos os povos têm uma ideia da criação, de como ela foi feita, de como ela emergiu. A questão é que todos possuíam crenças de que aspectos da criação eram compartilhados. Então, se tinha um Deus para as marés, se tinha um Deus para a vegetação, se tinha um Deus para a chuva, para o sol, para a lua, para as estrelas, para os astros. Aqui não. A gente vê um texto em que um único Deus, ele dá a vida a toda a criação. E daí vem o impressionante. Daí vem o Elohim, o Deus no plural. O plural majestoso, de acordo com os teólogos. O plural majestoso. Porque é um Deus com poder de vários. Um Deus que tem poder de vários. É um Deus todo-poderoso. Esse é um dos nomes de Deus. O povo hebreu, ele dá a Deus mais de um nome. Cada nome exalta uma qualidade, um atributo de Deus. Então, a gente vai encontrar Elohim, El Shaddai, Adonai. São exaltações da divindade. Então, Elohim é aqui, um Deus Todo-Poderoso.
Deus Todo-Poderoso porque transcende todos os outros deuses. E aí a gente se pergunta, e existem outros deuses? Existem outros deuses? Seria Deus o único Deus? Seria esse o existente, o verdadeiro, a inteligência suprema? Existem outras inteligências inferiores? Bem, em cada tempo a sociedade constrói os seus deuses. Cada sociedade constrói os seus deuses. Não foi assim no passado, não é assim hoje em dia. São deuses que nós criamos, que nós valoramos, que nós damos vida a eles com a nossa intenção. Não estou falando de formas de pensamento. Não. Estou falando naquilo em que a gente deposita as nossas esperanças, em aquilo em que nós depositamos a maior parte do nosso tempo, ou das nossas emoções, daquilo onde nós colocamos a maior parte das nossas emoções, e muitas vezes não é no Criador. Nós nos perdemos nessas andanças, nós nos perdemos nas nossas emoções ainda não elevadas, inferiores, mas que estão em progresso, porque a lei é de progresso. Então a gente encontra o Deus dinheiro, que sempre existiu, a troca exacerbada, a busca pela vantagem constante, sempre querendo tirar vantagem. Nós temos o Deus vaidade, nós temos o Deus poder, aquele poder que se constrói através da defesa. Nós encontramos o Deus relacionamento, onde nós abrimos as mãos de nossa integridade em detrimento, em favor de relacionamentos, de pessoas que nós não permitimos que elas vão. Ao invés de aceitar o local, o sentimento, a importância que aquela pessoa já teve no nosso caminho. Então são vários. Fora aqueles que são propriamente materiais, como a internet hoje em dia, dominando as pessoas, as ideologias, as políticas, que são as causas das grandes obsessões que nós encontramos hoje em dia. Quantas pessoas estão obsidiadas e não se dão conta. Então, esses são os tantos deuses. Esses são os deuses que têm dado a vida às pessoas, onde as pessoas têm compartilhado. Vou colocar minha energia aqui, minha energia aqui, minha energia aqui, minha energia aqui, e o Criador vai sendo deixado de lado. Que é algo fatal em toda a história bíblica. O povo esquecendo, abandonando, e normalmente após um período de iluminação ou uma maré alta espiritual, então as pessoas relaxam, deixam. Mas nós estamos aqui justamente para fazer o contrário. Por lembrar qual é o verdadeiro Deus, qual é o único Deus, aquele que é o único que é digno de ser adorado, que é aquele que nos deu a vida, o Deus que nos deu a vida. Esse é o Deus verdadeiro. Às vezes nós achamos que não. Nos encontramos em situações atrozes, situações que parece que não tem jeito, que tudo está caindo, que tudo está falhando e, enfim, nós recorremos a essas estátuas, a esses símbolos e nos esquecemos do Criador. Na história da criação é dito que, já no versículo 2 do Gênesis, que a terra, porém, estava sem forma e vazia. A expressão hebraica para isso é tohu pabohu. Na realidade é a desordem.
é a intriga, é a briga, é a confusão. A terra estava, porém, em estado de confusão. É como as pessoas estão hoje em dia. Como as pessoas estão hoje em dia. É como nós nos encontramos internamente, às vezes não externamente. Às vezes está tudo tranquilo, está tudo bonito, crescendo financeiramente, a família crescendo, às vezes um bebê que entra na casa, mas internamente é aquela confusão mental, emocional, espiritual. E naquele momento em que você está só, você se pergunta, meu Deus, até onde eu vou conseguir levar essa farsa, essa mentira? É certo que vem a luz, é certo, a luz virá, assim como Deus falou que haja luz, ou haja luz, e houve luz, e a luz da consciência entra e nos ilumina totalmente, integralmente, por inteiros, é lançar centelha na luz. Isso virá, isso vai vir a acontecer, tenha fé, isso vai acontecer. Mas até que esse momento não chegue, a gente se prende ao texto, à leitura, ao que está positivado aqui, que nesse final desse versículo 2, em que fala dessa confusão em que a terra se encontrava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí você pode falar, pairar sobre as águas, sim, o que isso me diz respeito? A palavra pairar aqui está colocada como era-chefe, que é a mesma coisa que cuidar. Então, apesar disso tudo, o Espírito de Deus cuidava. Quer dizer que apesar da desordem, apesar do caos, o Espírito Divino, a essência, a emanação cósmica, está cuidando através de sua lei universal. Está nos guiando para veredas de justiça, de paz e de harmonia. Entendemos então esse processo como algo pedagógico, como algo divino que está acontecendo para a nossa melhora. Então, sabemos que há um momento de confusão e que virá luz e que virá clarificação, mas que até nesse momento que parece que não está acontecendo nada, Deus paira, Ele continua, Ele está perto, se não diretamente, através de seus emissários mais próximos, da qual Jesus, o Cristo, é um deles. Ele que se candidatou por amor a nos deixar sob sua tutela, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que essa mensagem possa ter contribuído com você, no seu coração, no seu espírito, na sua alma, porque a mim sim, é uma palavra que é tão óbvia, né? Vamos dizer assim, mas é aquele óbvio que tem que ser dito, que tem que ser lembrado, que a gente esquece às vezes. A gente esquece muitas vezes, que é típico da nossa inferioridade ainda, mas nós estamos caminhando, nós estamos seguindo, nós temos feito, eu imagino, a nossa parte. Então, meus irmãos, eu desejo profundamente que essa reflexão possa ter contribuído com você. Apenas estou aqui tentando fazer o meu preito de gratidão em relação ao que os espíritos amigos tantos fizeram por mim, tanto que eles têm feito, tanto têm ensinado. Para mim realmente é uma honra estar aqui como trabalhador, é uma honra estar aqui falando com você. Sou apenas um aprendiz também, estamos aqui como aprendizes nessa grande escola que é a Terra. E deixe seu comentário, compartilhe, enfim, vamos compartilhar, deixar que a mensagem chegue em cada vez mais pessoas. Mas, se não, espero ter contribuído no meu coração, desejo muita paz, muita luz, muita harmonia para todos os corações. Que assim seja.